E aí pessoal, vamos acompanhar aqui mais um vídeo do canal. O pessoal da Globo apavorado com o desfile da escola de samba e o tiro saiu pela culatra. A escola de samba, ao invés de ajudar o presidente Lula para sua campanha política, o tiro saiu pela culatra. A escola de samba foi mais munição para a oposição do Brasil criticar o presidente. Vamos acompanhar aqui o pessoal da Globo, da militância, desesperado com o resultado do desfile da escola de samba. O presidente Lula vetou os penduricalhos fora do teto, que foi aprovado pelo Congresso para os servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. Vou chamar a Elisa Claveri, que tem as informações para a gente. Ao vivo de Brasília. Elisa, você pulou o carnaval? Como é que foi aí para você? Boa tarde. Oi, Andréia. Boa tarde para você, para todos aí no estúdio, para todos que nos assistem. Pulei sim, eu adoro carnaval, estava aí no Rio de Janeiro e agora estou de volta aqui, vamos em frente, começando o ano para o Congresso Nacional, finalmente na próxima semana e a gente também por aqui. Esse veto, na verdade, não pegou ninguém de surpresa. Eu conversei hoje, consegui conversar com alguns líderes partidários por telefone, ninguém está aqui em Brasília, e o que eles me disseram é que isso já estava, assim, precificado, porque o próprio governo já tinha dito que vetaria esses pontos relacionados ao extrateto. O governo já tinha anunciado isso para as lideranças partidárias. Inclusive, os líderes diziam que o ministro Flávio... Faz muito bem, a Elisa faz tudo. Tudo que ela faz muito bem. Ela aproveita o carnaval bem, ela apura muito bem. Vem passar um tempo aqui, né, Guedinho? Não, inquérito do fim do mundo aí que a Sadia tá fazendo. Não tô dentro dessa não, entendeu? Quem você acha que é minha Me fonte, tira Elisa? desse inquérito aí, Quem será? Vou abrir a fonte aqui, ó. Vou abrir a fonte aqui, ó. Cheio de tudo. Beijo. Daqui a pouco a gente fala mais. Tem mais apuração de lá. Thomas, quero te ouvir, porque assim, não tinha nenhuma expectativa de que o que está acontecendo não aconteceria. Exatamente. Mas qual é o desgaste disso? Qual era o desgaste pior? Né? A questão toda contenção de danos. Né? Exatamente, contenção de danos. Quer dizer, você tem que escolher. O Lula tinha que escolher entre ou ele criar mais um problema com o Congresso e, enfim, vetar, foi o que ele acabou fazendo, ou ele pegar e bancar uma decisão completamente esdrúxula do Congresso, que cria a jornada de trabalho de 3 em 1. Né? Os servidores da Câmara passam a trabalhar 3 dias e ter um de folga, que é assim, único no mundo. Além que os servidores do Senado teriam, em 7 anos, um aumento de quase 100% nos seus salários. Agora, sem contar a questão fiscal, sem contar a questão moral, isso vem num momento em que, ou seja, olha como a decisão política é dada. Numa quarta-feira de cinza, quando o presidente está fora, já chegou à Índia, a gente vai falar isso daqui a pouco, e onde o Congresso, obviamente, não está trabalhando, só volta trabalhar na semana que vem. Dentro de um cenário em que está tão conflagrado hoje, como a gente está vendo aqui com o Supremo, com o caso Master, com todas as CPIs que ainda estão andando, que quase que é um desgaste a menos. Não, né? Lá atrás parecia assim, se vetar, o Congresso vai derrubar, vai enfrentar. Hoje parece dos grandes problemas que o Executivo tem com o Congresso, esse até está na lista, né? Não está entre os 10 mais. Sim. Você, Baldo? Olha, Andréia, já era esperado isso, né? O presidente Lula, inclusive, naquele jantar na Granja do Torto, ele chamou líderes da Câmara ali para conversar e disse, olha, vou vetar o que for ilegal desse projeto. O que for estiver de acordo com a legislação, eu sanciono. Aumento para os servidores, ok. Reestruturação de carreiras, ok. Ele falou isso, por exemplo, para o líder do PP, doutor Luizinho, comentou isso também com lideranças do PSD, do União Brasil. Então, ele alertou, olha, vou ter que vetar, não tem jeito, sanciono o que é deste ano, né? Ele não havia dito, segundo um líder me falou hoje, que ele iria vetar também os reajustes para depois de 26, 27, 28, 29. E isso me disseram que ele não havia
avisado, mas o que ia furar o teto do funcionalismo, ele afirmou que vetaria qualquer penduricalho que não estivesse previsto ali entre algo que o Supremo considera correto, ele vetaria. Então, já era um pouco esperado. Como disse a Elisa, o que é de 27, 28, 29, o Congresso pode derrubar o veto, mas legalmente não deve, porque realmente você não pode criar despesa para um mandato de outra pessoa. Pode ser até o próprio Lula, pode ser até o próprio Hugo Mota na presidência da Câmara, Davi Alcolumbre no Senado, mas teoricamente não, legalmente é outro mandato, é outra legislatura, é outro mandato no Executivo. Então você não pode criar despesa ali para o futuro, principalmente no ano eleitoral. Não pode. Isso a legislação proíbe. Então já era esperado, não sei se o Congresso vai ter coragem de tentar mesmo assim enfrentar a decisão do presidente Lula. Tinha gente dentro do governo defendendo que, presidente, deixa o prazo se esgotar da sanção, o projeto é devolvido para o Congresso, o Congresso sanciona. Aí me disseram que o Lula, não vou passar essa mensagem, que vai passar a mensagem seguinte: lavei minhas mãos e deixei para o Congresso sancionar. Vou fazer o meu papel. O que está fora da lei é vetado, o que está dentro da lei vai ser sancionado. Assim ele fez. Como ele alertou muito o pessoal antes, Andréia, eu acho que isso não vai ter grandes turbulências na relação do presidente Lula com a sua base aliada. Mesmo porque neste ano de eleição só tem uma coisa que vai fazer deputados e senadores ficarem ali muito, mas muito irritados com o Planalto, se o governo não cumprir o que está até na LDO, aquele cronograma de pagar boa parte das emendas ainda neste semestre. Andréia. Deixa eu trazer um outro assunto aqui, porque grupos e parlamentares evangélicos criticaram o desfile da Acadêmicos de Niterói, que fez uma homenagem ao presidente Lula pelo que chamaram de ataque aos conservadores cristãos. O Palácio do Planalto e o PT ainda estão ali calculando o tamanho do desgaste. O Guilherme Bausa chegando aqui com as informações para a gente. Oi, Bausa, boa tarde para você. Oi, Sadi, muito boa tarde a você, a todos do Estúdio I. Olha, Sadi, a gente viu o campo da direita bolsonarista bastante, digamos assim, dividido nos últimos meses, muitas vezes até na defensiva ali nas redes sociais e nessa pauta específica, né, do desfile da Acadêmicos de Niterói. O que acontece nesse momento é uma unidade, uma unificação do discurso de figuras ali do campo da direita para criticar esse desfile da Acadêmicos de Niterói, especificamente essa ala neoconservadores em conserva, uma ala que está gerando bastante polêmica, e o argumento desses parlamentares do campo da direita bolsonarista é que ali se extrapolou a liberdade artística, criativa, e o que houve foi intolerância religiosa. E eles têm batido na tecla de que o Palácio Planalto, o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores estão por trás de tudo isso. Então a gente percebe figuras como Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Damares Alves, Sóstenes Cavalcante, etc., todos na mesma linha de argumentação. Só para a gente relembrar quem está nos assistindo, nesse desfile da Acadêmicos de Niterói, tinha uma ala com esse título, batizado de Neoconservadores em Conserva, e eles mostram ali segmentos que deram apoio ao bolsonarismo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a família tradicional brasileira, os apoiadores da ditadura, setores do agro e os evangélicos envoltos ali em latas de sardinha, né? E isso tem gerado bastante repercussão à direita, batendo muito nessa tecla. Nos bastidores, conversando com essas figuras do campo da direita, eles estão comemorando bastante o fato da escola ter retratado essa ala, porque isso justamente deu um elemento para que eles trabalhem esse tema nas redes sociais, para que eles engajem a sua própria base e tentem desgastar o Palácio do Planalto, o presidente Lula, sobretudo na relação com os evangélicos. Mas mesmo figuras ali ligadas aos evangélicos que têm uma certa proximidade com o Palácio do Planalto têm criticado esse desfile. O Ottoni de Paula, deputado federal do estado do Rio de Janeiro, ele que é do MDB, tem conversado com o Planalto, esteve recentemente com o presidente Lula, fez duras críticas a essa escolha da Acadêmicos de Niterói e também está associando esse episódio ao PT. E também há desdobramentos jurídicos. O deputado federal Nicolas Ferreira acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro contra o presidente da Acadêmicos de Niterói, e a frente
parlamentar católica, que é ampla, tem cerca de 200 deputados de vários partidos, emitiu uma nota dizendo que eles vão acionar os órgãos competentes, alegando que houve intolerância religiosa, uma nota assinada pelo deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que é o presidente da Frente Católica no Congresso Nacional. Do lado do governo, Sadi, o que está acontecendo nesse momento? O Palácio do Planalto tenta calcular a amplitude desse desgaste, quanto tempo esse desgaste vai durar e qual é o alcance do desgaste provocado por esse desfile. Eu falei com uma fonte próxima ao presidente que faz essa articulação, essa interlocução com os evangélicos, e essa fonte admite que houve um desgaste grande, que todo o trabalho que foi feito nos últimos meses de tentar aproximar Lula do segmento mais conservador, do segmento evangélico da sociedade, ele vai por água abaixo, que agora eles vão ter que começar do zero. Conversei com estrategistas ali do PT para tentar entender como que eles estão vendo isso, e o que eu ouvi foi o seguinte: havia uma orientação dentro do Partido dos Trabalhadores para tratar esse tema nas redes sociais com muita sobriedade, não pegar essa sátira que Acadêmicos de Niterói fez e extrapolar, enfim, dar muita visibilidade a isso. E o PT seguiu essa linha, só que veio uma parte da militância, que eles não têm o controle, e falaram muito desse desfile, enfim, falaram dessa ala, etc. Então a coisa fugiu do controle, e na visão desses estrategistas do PT, colaborou para que o assunto fugisse da bolha ali dos evangélicos e virasse um tema em discussão em toda a sociedade. Agora, também conversei com uma fonte importante ali, de que destacou que houve momentos bons para o presidente Lula nesse carnaval. Na própria Sapucaí, ele não foi vaiado, teve a participação dele no Baiana System, em Salvador, em que ele pula, ele vibra ali, o que mostra que o presidente está bem, de saúde, etc. O Galo da Madrugada, ele esteve ali com rivais políticos, com João Campos e a Raquel Lira. Então, na avaliação dessa fonte, estão superestimando esse episódio da Acadêmicos de Niterói, mas tem toda essa avaliação agora do desgaste. Tinha uma preocupação jurídica, e aí houve uma série de orientações do Palácio do Planalto, o Janja não desfilou, mas agora a preocupação é com os desdobramentos políticos dessa história. Balsa, muito obrigada pela apuração. Deixa eu só rodar aqui o que disse o deputado Otônio de Paula, ele me mandou agora há pouco. Ele, vocês se lembram, ele foi vice-líder do governo Bolsonaro, depois ele passou a ser um crítico ali das medidas, decisões do governo Bolsonaro e se aproximou do governo Lula. Hoje eu coloco ele disse que não é nem de esquerda, não é nem de esquerda, ele não é nem Lula nem Bolsonaro, mas ele está muito próximo do governo Lula. Então me chamou bastante atenção aqui a fala dele pública, uma postagem nas redes sociais. Ele é um dos principais expoentes da bancada evangélica, tá? Ele diz assim: o desastre é tão grande que de uma só vez Lula, e ele marca o presidente, se associa ao ataque aos conservadores, aos católicos evangélicos e à família tradicional. Lula comete os mesmos erros de Bolsonaro: arrogância, não dando ouvido aos alertas e comunicação exclusiva com a sua bolha eleitoral. Quantos votos Lula perderia se fosse cauteloso em não participar do desfile? Nenhum. Agora, quantos pode ter perdido ou deixará de ganhar com esse movimento desastroso? Muitos. Aí ele diz: o PT não calculou que uma parte considerável dos eleitores de Lula são conservadores, de acordo com as pesquisas. Resultado: pá de cal na tentativa de dialogar com os evangélicos. Enfim, a direita agradece. Achei importante, interessante e concordo com a avaliação do deputado, porque eu sempre disse isso aqui, digo isso há muito tempo. Muitas vezes, setores do PT tratam os evangélicos como os evangélicos, um grupo único e como um fenômeno eleitoral. Chega na eleição, vamos dialogar. Não. Então, assim, você não vê nenhum tipo de aceno, nenhum tipo de diálogo, tem tentativas de setores no governo, mas você não vê um canal de comunicação e uma urgência desse assunto, como se fosse, sim, deixa para depois. Quando chegar lá, a gente vai pedir os votos. E, de fato, quando você olha para setores da direita, é fluido. É como se fosse parte, está incorporada à paisagem do campo adversário. E assim, foi o que eu escrevi no Globo, né? Não, assim, um adversário não teria feito melhor assim, o desastre que foi essa questão. Vamos lembrar o seguinte, só vamos pensar só em termos eleitorais, não vamos discutir carnaval, vamos discutir a questão eleitoral. Os evangélicos são coisa de 30% do eleitorado, sendo que desde 2018, todas as pesquisas mostram que o bolsonarismo tem em torno de 70% a 75% dessa fatia. Ou seja, o Lula
ainda, apesar de todas as questões, tanto Lula quanto Haddad tem pelo menos 25%. Então, ele está falando, não é que ele simplesmente, quer dizer, está excluindo também parte do seu próprio eleitorado. Eu acho que essa que é assim, o que... É isso que ele fala aqui, os conservadores que votam no PT. Porque assim, parte enorme do eleitorado lulista é conservador, sim. Imaginar isso, quer dizer, que o eleitorado do presidente Lula é de esquerda, literalmente não consegue compreender como funciona o Brasil. Talvez até a maioria do eleitorado lulista no Brasil, ele é conservador. E para ele ser colocado como dentro de uma lata de ervilha, como se aquilo fosse ruim, quer dizer, ou seja, ser conservador é ruim, isso é agressivo. Obviamente que ninguém, que não foram estrategistas nem do governo, nem do PT que estiveram lá fazendo a questão das fantasias, e isso não faz parte, ou seja, não é o Lula que decidiu. Não importa, na política não é assim que as coisas funcionam. O fato de que até 30 minutos antes do desfile, a primeira-dama Janja da Silva estava indecisa entre desfilar ou não, o fato que a ministra Aniele queria desfilar, o fato do presidente Ibratu querer, quase desfilar, até o último momento estava ali na questão do desfile, só não foram desfilar pela votação na semana passada do TSE, que acendeu todos os alertas possíveis de escolher problemas eleitorais no futuro, já mostra como a proximidade, obviamente, que havia entre o presidente Lula e o que estava. Ele estava já dando um aval, sem ter visto quais eram as alas da escola, estava dando um aval àquela homenagem. O trabalho que o governo, que o presidente Lula, a campanha dele vai ter para conseguir reaproximar e pelo menos pedir desculpas de alguma forma pelo que aconteceu na Sapucaí, vai ser longo e penoso. Acho que tem isso, concordo. E tem a questão da munição. Exatamente. Porque é óbvio, como qualquer oposição a governo... E você engaja do outro lado. Não, você está esperando a oposição a qualquer governo. A oposição a Bolsonaro estava esperando ele atravessar a rua para escorregar na casca de banana. Exatamente. A oposição ao governo Lula também está esperando isso. Se inscreve no canal, compartilhe, dê seu like. Até o próximo vídeo. Canal Avante Brasil.